Fala, meu amigo, minha amiga que vive de pizza, mais uma live aqui pelo Viver de Pizza. E eu, para quem não me conhece, sou o Éder Taironi e eu ajudo pizzerias a atingirem a melhor massa de pizza em até 2 semanas. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer demais a todos vocês que colaboraram para que a gente chegasse hoje, agora, há 15 minutos atrás, aos nossos 20 mil seguidores. Muito obrigado mesmo, de coração. Meu irmão já mandou mensagem lá, batemos 20! E aí todo mundo aqui, opa, que beleza. É realmente uma conquista pra gente. Tem muita gente aí que seguia nós desde quando nós tínhamos 500, 600, 300 seguidores. E a gente sempre gostou demais, a gente sempre pensou em passar muito conteúdo, seja para 50 pessoas, como para 1.000 pessoas, como para agora com 20 mil pessoas. Quero agradecer demais mesmo, de coração. Antes de eu chamar a nossa convidada de hoje para a gente bater aquele papo muito interessante, já vou dar o contexto para a nossa conversa de hoje. Mas antes eu quero pedir que você coloque aqui no chat de onde você está falando, manda essa live para os teus amigos, tá? Deixa o like aqui nessa live para você também fortalecer a nossa causa aqui, para o Instagram entregar mais e mais para mais pessoas assim que a gente abre a live, né? Hoje eu vou bater um papo muito interessante sobre vigilância sanitária, voltada aí para a gestão dos alimentos, né, na pizzeria. A importância disso a importância disso eu demonstro através de uma matéria que eu pesquisei e encontrei. Segundo a OMS, então, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 600 mil pessoas morrem no mundo por ano devido à má gestão dos alimentos. Você tem noção, gente? É praticamente uma pandemia silenciosa que está acontecendo e que ninguém fala, simplesmente ninguém vai atrás disso como deveria, né? Porque são as boas práticas, o cuidado com a manipulação dos alimentos que vai fazer com que esse número diminua cada vez mais. 420 mil pessoas por ano sofrem com doenças relacionadas à má gestão dos alimentos. Então, gente, é realmente um número assustador, realmente assustador. E eu tive eu tive assistindo, né, ultimamente, uma série, né, na Netflix, é uma minissérie, na verdade, que fala sobre isso e ali tem uma história, a história do tal do Stuart Parnell, que é o dono de uma mega empresa que faz a gestão ali, que faz o processamento de amendoins nos Estados Unidos, e ele foi, com seus 61 anos, condenado aí a 28 anos de prisão por deixar com que a salmonela se espalhasse nos seus produtos e fez menos casos, e falsificava documento e fazia e desfazia para que as coisas continuassem do jeito que estavam, e começou a fazer uma grande intoxicação aí nos Estados Unidos. Foi uma coisa assim absurda que aconteceu, e daí ele acabou sendo então sentenciado e foi um marco na história, porque nunca ninguém tinha pego uma cadeia igual ele por esse tipo de coisa. Foi bem interessante, se vocês quiserem eu indico, tá? Mas eu vou conversar hoje, pessoal, com a Cristiane Moreno, que é aí a criadora da página Visa Saúde, tá? Ela é formada em vigilância sanitária pela USP, depois ela vai falar melhor sobre a formação dela. Ela vai falar com a gente sobre boas práticas na manipulação dos alimentos. Acho fundamental que todos tenham um mínimo de conhecimento sobre isso. E é isso, deixa eu ver aqui se ela está disponível para a gente ser para o evento do dia 4, 6 e 8, tá, de outubro, que vai ser a nossa live aí, onde a gente vai se aprofundar demais sobre assuntos relacionados à pizza, tá? Farinha, fermentação, manipulação de alimentos também. Olá, Cristiane. Olá, tudo Prazer. bem? Tudo bom? Prazer. Bem, Muito bem, muito bem. Olha só. Obrigado por estar se disponibilizando a conversar com a gente, né? Eu acho que é um assunto assim de fundamental importância quando se diz a respeito, porque todo mundo fala assim, vou abrir uma pizzeria, vou abrir um restaurante, mas ninguém se preocupa como deveria na questão de, poxa, como é que eu vou fazer para gestir da melhor forma possível os alimentos que eu vou ter na cozinha, né? exatamente.
exatamente. As pessoas, elas acham que servir alimento é simples. É só cozinhar e tá tudo bem. E na verdade não é assim, né? Na verdade a gente precisa acondicionar os alimentos adequadamente, manipular esses alimentos adequadamente para que não ocorra as contaminações, né? Que nem você citou o exemplo do americano que foi obrigado aí a pagar indenizações altíssimas por conta da salmonela. Muito provavelmente foi uma contaminação cruzada aí que surgiu lá no, no na indústria, né, que você falou, indústria dele, né? E é muito comum, tá? Essas contaminações, as doenças, né, transmitidas por alimento, por conta por conta que as pessoas não têm o cuidado, né, na hora da manipulação ali, né? Eu vi uma coisa também assim, porque, por exemplo, os órgãos que são os responsáveis por fiscalizar, eles muitas vezes fiscalizam, então eles obrigam as pessoas a fazerem testes, a fazerem, né? Eu percebo nos moinhos aqui que eu tenho contato, né? Aqui na Itália, eles têm que fazer várias e várias análises e mandar sempre e tá sempre dentro, né? De um padrão ali, de uma quantidade máxima de certas coisas, de certos componentes e na quantidade mínima de outros, né, que fazem bem para a saúde, mas enfim, são várias e várias as análises. Como é que é aí no Brasil a realidade? Tipo, já voltada à farinha ou voltada mais para o nosso mundo aqui da pizza e tal, mas existe esse controle? Sim, existe uma legislação, né, que fala a quantidade mínima que a gente tem que ter enfim, como é que eu posso te explicar? De agentes, como por exemplo, pelos de roedores, partes de insetos, existe isso especificado na legislação para cada tipo de alimento, né? Então tem, só que aqui no caso, para pizzaria, isso não se aplica, tá? Porque a pizzaria, ela entra como restaurantes e similares. E isso, quem fiscaliza aqui esses estabelecimentos é a vigilância sanitária, né? Que ela não obriga você a fazer esses testes na sua farinha, por exemplo, quando você vai adquirir para produzir sua pizza. Uhum. Entendeu? Então, o que ela vai se caso acontecer alguma contaminação nesse tipo, ela vai na sua pizzaria fiscalizar e pegar uma amostra desse alimento, dessa farinha, por exemplo, Mas, entendeu? E levar para análise. mas só no caso de uma denúncia, ou eles pegam assim não vão atrás de fazer assim, pegar porta a porta? Olha, Não, só em casos de denúncia, né? E a gente está percebendo, assim, que cada vez menos está tendo fiscalização, né, uhum. por parte da vigilância em muitos estabelecimentos, tá? Eles vão por denúncia somente, tá? E aí é nesse caso que eles vão, só Uma por coisa denúncia. que assim repercutiu demais, né? Esse é aquele programa do Jacan, né? Onde ele Ah, ia lá, sim. tinha, como é que era, cara? Cozinha sem segredo. Cozinha O nome eu não sei e também, também mas ele ia visitar e as cozinhas dos restaurantes e ficava chocado, né, com as quem não coisas ficava que ele verificava. tipo Sim, é surreal. A surreal. nossa, a nossa, a nossa realidade é O essa. cara desligava o freezer à noite porque queria economizar. Tipo assim, Sim, beleza, né? é nossa realidade real mesmo, assim. E a legislação, ela é muito nova, assim, se você for parar para pensar, né? A primeira, a gente tem uma legislação federal, a estadual e a municipal. A Uhum. municipal, que eu falo de São Paulo, tá? Então eu Ok. vou falar por onde é a praça que eu mais trabalho. É, Ela começou em 99, né? Então a gente começou a ter a fiscalização em massa em 1999. Se você for parar para pensar, é novo, né? Não Muito. é uma coisa antiga, né?
E então, e aí essa legislação ficou por muito tempo. E aí agora em 2011 entrou uma nova legislação, né, baseada nessa, mas assim, tirando um monte de obrigações por parte dos estabelecimentos, entendeu? E aí agora a gente está com essa, só que assim, na minha opinião, ela precisaria voltar a ser revisada, porque tá muito carente, sabe? Tá muito carente. Parece que eles tiraram para deixar pior o negócio, né? E as pessoas não têm esse cuidado, né? Não pensa que o alimento causa uma morte, entendeu? Por conta daquilo que a gente não enxerga, sabe? Tipo Uhum. assim. É, Então, tem aqui uns nomes estranhos aqui, porque as pessoas acham assim, não, acho que o cara comeu uma coisinha estragada ali, vai dar uma dorzinha de barriga, o cara vai passar uma hora no banheiro e beleza, né? Só que não é bem assim. Eu tive, por exemplo, o Elias, que é o nosso colaborador, um dos últimos colaboradores que esteve conosco aqui pelo laboratório. Hoje só sou eu e o meu irmão que trabalhamos ali, mas o Elias, ele é prova disso, de que ele teve uma intoxicação alimentar duríssima, que deixou ele de cama por alguns dias. E, cara, ele pensou assim: tô ferrado, velho. Tô ferrado, porque realmente ele teve uma bactéria que ele contraiu, não se sabe aonde, não se sabe como, mas que deixou ele de cama por vários dias. Ele falou: não desejo nem para um cachorro que eu passei. e você Não sabe que o qual cachorro foi? mereça sofrer, né? Mas, assim, não. Assim, foi uma salmonela. Até, eu acho que foi uma salmonela pesada que pegou nele. Foi Porque eu acho que ele, assim, na época era muito fitness e tal. Ele comia muito ovo. E eu acho que ele acabou Ah, através do ovo. Foi isso que a gente chegou na conclusão final, mas não foi nenhum médico que falou nem nada. Foi só uma coisa que a gente achou que fosse, mas, enfim, é tratado, mas depois não é que é feita uma investigação para saber realmente o que foi, o que não foi, sabe? Tipo, tratam, a pessoa melhora, vai para casa, beleza, melhorou, sabe? é que a salmonela ela não causa morte, né? Aham. Assim, numa pessoa é, da nossa idade, né, que tem a imunidade boa, ela não tem esse risco, tá? Qual que é o problema das doenças transmitidas pelos alimentos, né? É que a gente tem são classes de risco, por exemplo, crianças, idosos, pessoas imunodeprimidas, essas sim que podem sim vir a salmonela ocasionar uma morte, tá? Mas numa uma pessoa bem de saúde, que nem a gente, não vai ocasionar morte. Até porque a salmonela, ela morre numa temperatura de 62 graus, Uhum. tá? Então, se você está me dizendo que foi um ovo que o seu Elias comeu, acho meio difícil, porque a não ser que ele tenha comido o ovo cru, Uhum. né? Acho que não é ou a gema amolecida, tá? É bem, Ah, pode ter sido hã? num restaurante chinês, onde a comida foi crua, muito provavelmente, alguma coisa assim também, né? Sim, se ele comeu o ovo com a gema mole, aí sim, de fato, pode ter sido daí. Mas se o ovo tá lá cozido, com a gema durinha lá, não foi esse o alimento causador da salmonela, tá? Interessante. É, Eu é. até Oi? separei, até separei uns outros nomes, assim, porque assim, tipo, eu peguei uma matéria do estado de Minas ali, né? É de 17 de julho, né? Ela fala sobre essa questão de ter 600 mil pessoas por ano que morrem no mundo, né? No mundo, por causa de complicações devidas a intoxicações alimentares. E aqui diz, ó, gangrena, salmonelose, gastroenterites, apendicite, febre tifoide, colite hemorrágica. São algumas das consequências provocadas por ingestão de alimentos processados, como maionese, molho de tomate e milho enlatado, infectados. Cara, é coisa pra caramba, né? Sim, sim. Existe um micro-organismo que ele chama Clostridium botulinum, tá? Esse micro-organismo, ele é o que causa morte mesmo nas pessoas. Eu tive um caso recente aqui em São Paulo, há uns 2 anos, antes da pandemia, ou no período da pandemia, ali por volta do ano de 2021. Essa pessoa consumiu uma torta de carne seca, né? E ela veio a óbito
por conta de ter consumido essa torta, tá? Então, os sintomas mais comuns das DTA são vômitos e diarreia. Geralmente você vai no médico e fala esses sintomas, o médico acha que você teve, que você está com uma virose, né? E na verdade esse termo é generalizado, né? Porque se você for parar para pensar, virose é de vírus, né? E o único vírus que é causador de uma doença transmitida por alimento é a hepatite A, tá? Então ela não é tão comum, né? Então os médicos fazem a associação do diagnóstico errado, fala que você está com vômito, diarreia, virose, vai para casa, toma bastante água, né? E só que isso pode se agravar, né? E sim, ser uma intoxicação por Clostridium e você vira a óbito, tá? Tem N intoxicações ali alimentares por diversos micro-organismos e que é oriundos de alimentos, né? E que a gente precisa ter todo um controle na cadeia, né? Na produção, na hora que a gente está lá produzindo este alimento. Como é que posso te falar? Comprar alimentos de fornecedores confiáveis, né? Por exemplo, o Clostridium botulinum mesmo, ele pode ser oriundo de um palmito, né? Então, não comprar um palmito sem uma certificação, né? Porque pode estar oriundo lá no palmito esse micro-organismo. Entendeu? E o risco dele também é pelo fato dele ser resistente a altas temperaturas, né? Que foi o caso dessa senhora que veio a óbito. A torta foi assada numa temperatura de 180 graus, né? E ele resistiu a essa temperatura, foi para uma estufa ali na hora de venda, na praça de venda ali, ficar numa temperatura ali de 30 e poucos graus, que é o que a estufa fica, e essa pessoa veio a óbito por conta do consumo desse alimento, Olha entendeu? só, uma coisa que eu também, agora me veio na mente aqui, sobre uma contaminação pela carne, né? Que não sei qual é o nome da bactéria, do vírus, aquilo que infecta a carne, mas ela geralmente fica na superfície, e aí o problema é na carne moída, né? Porque daí você moendo a carne, ela vai para dentro da carne e ela fica no interior da carne. Agora, não sei se é salmonela ou o que. Não sei se você tem. Eu Pode ser várias coisas. coisas, né? Mas enfim, porque daí assim, a pessoa fala, não, porque daí, até assim, foi um grande motivo, agora eu tô lembrando, foi da BR Foods, que levou um monte de processo ali anos atrás, por causa que deu até a carne fraca, né, do Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que detectou várias anomalias ali na gestão dos produtos deles, e daí tinha essa bactéria que ficava só na parte exterior da carne, então se a pessoa ia assar um bife, ia queimar ali, ia acabar matando essa bactéria, mas o problema era na carne moída, que depois ia para dentro, daí se assasse mal e tal, poderia... Mas eu tenho uma pergunta agora interessante, Cristiane, que é do Josué Maranhão, falando sobre assim, né? Na pizza assada a 300 graus, não mataria todas as bactérias? Em teoria, sim. Só que eu tenho uma pergunta para você agora. Se eu pegar minha pizza 300 graus, saiu do forno, e instantaneamente ela vai começar a baixar a temperatura, porque eu estou tirando ela do forno, né? Eu vou botar numa caixa, e vou colocar ela dentro ou uma caixa de isopor, ou uma caixa de metal, para eu poder fazer minha entrega delivery, ok? 30 minutos, 40 minutos, vamos dizer que eu sou um cara que vou longe lá com o meu delivery, vou levar lá 30 minutos. Essa pizza vai chegar na casa do cliente com o quê? 30 graus? 40 graus? Não faço ideia. Então, em teoria, existiria a possibilidade dela pegar uma contaminação no caminho? No caminho, não. Mas na hora que você está acondicionando essa pizza na caixa, neste momento você pode ter uma contaminação na pizza. E aí você vai deixar o micro-organismo ali na pizza, e nesse percurso o micro-organismo vai se multiplicar, entendeu? E aí, quando você
Porque assim, ó, a gente sabe como sai o nosso alimento do nosso estabelecimento, certo? Chegando na casa do consumidor, você não sabe se essa pessoa vai esquentar essa pizza novamente, ou se ela já vai, ou ela vai deixar sobre o fogão, né? Perdendo mais tempo ali, mais temperatura, e aí esse micro-organismo, se tiver ali nessa pizza, ele vai se multiplicar cada vez mais, tá? Então, existe um controle que a gente chama de tempo e temperatura, Uhum. tá? Que é o que o micro-organismo precisa. Ele precisa de uma temperatura gostosa para se multiplicar, que é mais ou menos mais ou menos a nossa, tá? Então, quando a gente fazia lá a aferição de temperatura na Covid, né, nos estabelecimentos, quando a gente tirava das pessoas, né, dos funcionários, enfim, até de clientes aqui em São Paulo chegou a tirar a temperatura, era para ver se as pessoas não estavam quentes, com febre, para dizer que estava contaminada. O micro-organismo é a mesma coisa, ele gosta de uma temperatura ali de 34, 36, 37 para se multiplicar, né? E o tempo, ele precisa de um tempo para se multiplicar. Então, se essa pessoa receber a pizza e deixar lá sobre o fogão ali, deixar por uns 30 minutos, essa pizza já vai ter uma carga aí de micro-organismo para causar uma intoxicação alimentar. Voltando para a salmonela, ela não precisa de se multiplicar para causar uma DTA, tá? Então, ela precisa apenas de uma bactériazinha, uma cepazinha, para então causar uma DTA. Essa é uma informação interessante, cara. Porque eu achei É. que tivesse que ter uma quantidade mínima, uma coisa assim, tipo. Mas. Alguns É. micro-organismos, sim. Outros, apenas um. Caramba, meu. Ó, e deixa É. eu só aproveitar aqui o ensejo para a gente falar sobre. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de top Tech Pix. Vamos falar sobre o evento que nós vamos estar fazendo. Cristiane, a gente está fazendo um evento agora no dia 4, 6 e 8. E dia 4, 6 e 8 de outubro, né? Nesse evento a gente vai estar explicando sobre uma competição que a gente vai lançar aqui do Viver de Pizza, que a gente vai trazer o ganhador dessa competição aqui para a Itália por 10 dias, fazer uma imersão no mundo da pizza, comer pizza à vontade, vai engordar uns 10 quilos com a gente. A gente vai fazer o cara ir nos museus, vamos fazer o cara abrir a cabeça aqui no mundo da pizza e gastronomia. E essa pessoa, ela vai, então, participar dessa competição e nós vamos explicar dia 4, 6 e 8 como que vai funcionar. Vamos entregar regulamento e tudo mais. E também, nessa ocasião, nós vamos abrir a 5ª turma do treinamento em pasta italiana, que é um treinamento que a gente fez aí, eu e meu irmão, voltados a quem tem já pizzeria, quem quer mudar, né, adicionar pizzas no molde italiano, fazer pizzas diferentes também, né, para os clientes, e também quem quer começar a sua própria pizzeria. Vários casos aí de pessoas que entraram com a gente no nosso treinamento que nem tinham uma pizzeria ainda, estavam abrindo, né, estavam em fase de abertura e tal, mas já começaram então com o processo italiano e tudo mais. Bem, bem interessante, só fazendo esse adendo aqui. Mas, Cristiane, eu gostaria de pedir assim para você, quem é dono de pizzeria? O cara começou na pizzeria. Como é que ele vai, como que ele pode começar bem na coisa, entendeu? Como que eu vou organizar minha cozinha para que eu não tenha esse problema aí já logo de cara, uma pessoa que reclamou, que passou mal, ou coisas desse tipo. Então, bom, como eu falei, eu falo de São Paulo, tá? Então, eu vou falar pelo que a legislação de São Paulo Uhum. preconiza para uma pessoa que, quero começar o meu negócio no serviço de Muda de alimentação. um Então, estado, primeiro. Cristiane, desculpa, já só para entender. Muda de Oi? um para outra legislação? Muda. No Brasil, muda. É uma No, nova, Bra- uma no nova... Brasil, muda até em questão de município e estado. Então, a gente tem os municípios que pode criar sua própria legislação, Uhum. que nem em São Paulo a legislação é a 2619, né? A legislação que abrange o estado de São Paulo é a CVS 5, então muda de estado para estado, tá? Então, a pessoa lá, quero montar meu serviço meu serviço de alimentação, uma pizzaria. Então, eu vou ter que ir na vigilância para cadastrar meu estabelecimento, né? E ter o CMVS, que é o cadastro municipal na vigilância sanitária.
Tem municípios de São Paulo que só libera esse CMVS quando ela vai no estabelecimento fazer a primeira fiscalização, tá? Uhum. Em alguns municípios também de São Paulo tem validade esse CMVS. Na capital, São Paulo, não, você só vai na praça lá da vigilância, dá entrada para você poder trabalhar legalizado, vamos dizer assim, né? E aí começa a parte burocrática. Primeiro, o proprietário, dependendo do KNAI dele, ele vai precisar ter um responsável técnico, que é uma pessoa que é formada ou em nutrição, ou em medicina veterinária, enfim, ter um diploma, né? Ou se ele for um estabelecimento pequeno, ele mesmo pode ser o responsável técnico do estabelecimento dele. Então, ele vai até a vigilância sanitária e faz lá um curso de boas práticas de serviço de alimentação por 8 horas, e aí ele acaba passando as boas práticas para os funcionários dele, tá? Dependendo se ele for um KNAI maior, né, um ME, ou limitada, ele vai precisar ter o responsável técnico, e aí o responsável técnico que vai fazer toda a parte de documentação, de implantação de normas para o estabelecimento dele rodar. O cara tem que De fazer um manual curso de aí, boa... esse cara, Oi? esse cara vai fazer um curso, provavelmente com a vigilância, com o O órgão. proprietário, se ele for abrir como um pequeno, ele vai fazer um curso na vigilância sanitária, tá? Isso falando assim, ele fazer tudo certinho, tá? Que não é o que a maioria, o que a gente vê, o que a maioria não faz, Tem muita gente que tá? nem vai atrás da vigilância e abre o negócio. Não, e segue a vida. Espera um dia ter uma denúncia para aí então fazer toda a parte burocrática. Tá, então, pessoal, se quiserem abrir pizzeria, por favor, vão atrás de vigilância. Porque tem aquela coisa assim, né? Pelo menos lá onde eu vim, lá no Paraná, lá no interiorzinho, lá em Chopinzinho, lá onde o diabo perdeu as botas, a gente costuma dizer. Mas uma cidadezinha pequenininha, 20 mil habitantes. Geralmente a gente vê assim, o cara acha que a vigilância sanitária já é inimiga, né? É, Tipo, é, acha, os caras só estão aqui para me multar, né? Então já parte do errado, né? Já parte com aquela mentalidade que, não, os caras só servem para multar. Mas então o ideal seria ir atrás, pesquisar, ver, quais são as regras aqui para começar e tal, e daí já começar certinho, né? É importante. exatamente. É E, importante, sim, porque a vigilância ela tem muita dificuldade em fiscalizar a pizzaria, porque as pizzarias só funcionam à noite, né? hum, E a vigilância que cuida da parte de alimentos, ela funciona das 8 às 5 da tarde, né? caramba! Então, se ela vai no seu estabelecimento à noite, geralmente, tá? É por conta da lei da bebida alcoólica e do fumo, Ah, né? Então, para saber se. E geralmente nem é só um agente sanitário, mas ele só vai para ver bebida e fumo, né? Para ver se você não está infringindo a legislação nesse sentido. Mas a de alimento em si, ela tem muita dificuldade porque ela só trabalha até às 5 da tarde. hum. Então, Olha só, aqui na Itália é assim, né? Aqui na Itália você tem, quando você vai abrir um local que mexe com alimento, então você tem que ter o REC, né? Aqui praticamente um registro esercente in comércio. Então seria para você um registro dizendo que você é adepto ao exercício, né? E esse REC ele é dado para quem já, por exemplo, faz um curso de cozinha reconhecido pela região, né? Como no caso do meu irmão e eu, que fizemos ali um curso de coco, de cozinheiro, pela região Vêneto. A gente ganha esse certificado já na conclusão do curso. E dentro do curso existem várias linhas de ensino que fazem a manipulação, a gestão, como manter o alimento, como congelar, como, enfim, já voltado para isso, para que a pessoa termine o curso com esse certificado. E uhum. se existe alguma coisa assim, um certificado que a pessoa tenha ou que seja obrigatório a pessoa ter, quando se trata de alimento? Sim, é o
curso que você faz na vigilância sanitária de 8 horas, entendeu? Quando você é quando você, proprietário, é o próprio responsável Esse técnico que a gente curso. chama. Uhum. Isso, e lá a vigilância aborda todos esses temas, Interessante. entendeu? De armazenamento, fala sobre os micro-organismos também, né? Ela dá esse curso de 8 horas. E aí você é obrigado a fazer, tá? Quando você... Hoje, aqui em São Paulo, na verdade nem é em São Paulo, é a nível Brasil, está sendo disponibilizado pela própria Anvisa, tá? Então você pode fazer pela internet. Muita gente vai passando, né? Não presta atenção, vai passando lá, vai pulando as fases, sabe? Uhum. Só para chegar no final e já ter o certificado. Então, Complicado, né? Porque tu não consegue fiscalizar se a pessoa aprendeu ou não. Tipo, fica uma não, coisa meio que um cão que morde o rabo. não. Olha, eu posso te falar que, assim, é bem estranho o que a gente encontra nas visitas técnicas nos estabelecimentos, Peraí, tá? É né? Você bem... faz visita técnica também? Você faz esse controle e tal? Sim, eu faço, eu sou Mas, responsável técnica então, por 10, então você tem que por contar. 10 estabelecimentos. Então tem que contar uma coisa assim que seja cabeluda, estranha, que a gente possa, sem citar nomes. Ai, olha, tem muita coisa cabeluda. Olha, deixa eu parar para Mesmo, pensar aqui em alguma que tenha geralmente sido envolve muito. cabelo, né? Oi? Não, eu Como digo, é que foi? geralmente envolve cabelos mesmo, porque geralmente é coisa suja. Olha, tem muita coisa. Assim, é só vendo por foto mesmo para ver a quantidade de coisas absurdas. Assim, as pessoas não têm noção, né? Elas só passam a acreditar nisso quando elas enxergam, né? E o problema do micro-organismo é que a gente não É, enxerga, né? Então a gente acha que aquela pizza, como você mesmo me perguntou, pô, a pizza foi assada a 300 graus, e vai para casa do cliente, tipo, mesmo assim, ainda pode causar uma DTA? Pode, eu mesmo sou a prova viva, né? Que comi pizza e passei muito mal não, isso eu não pode de um, falar. Você não de pode um falar. estabelecimento. Sim, mas eu culpo Brincando, ele? Não, não brincando. culpo, Não, tô porque ele não tem a noção e as pessoas não brincando. têm, né? Lembrando que a gente, aqui no Brasil, a gente lida com pessoas. Assim, como é que eu posso explicar? Que não tem um conhecimento a fundo sobre bactériazinhas, sabe? Então, você falar para ele assim, ó, você tem que lavar sua mão, que é uma coisa óbvia, né? Porque senão a sua mão vai carrear micro-organismo lá para aquele alimento, né? Então, você tem que meio que mostrar através de desenhos, E é capaz imagens, para que o cara de ofender ainda, né? É acredita. capaz de se Hã? ofender. E é capaz de se Oi? ofender ainda a pessoa, né? Se falar, ó, você, É, não é, você acha você que eu. Ah, Exatamente. Quando você faz o teste para a pessoa, me mostra como é o jeito certo de lavar a mão. Você vê que a pessoa não sabe, é entendeu? aquele, né, de fazer assim e tal. Tem toda uma. Exatamente. Assim, aqui está na minha mão, certo? Local onde as pessoas não costumam lavar a mão. Aqui, nessa parte, né? Então as pessoas não têm essa, De não lavar por faz esse cima, né? movimento, tá? Muitas vezes também não faz esse movimento, e essa parte aqui também é uma parte onde as pessoas não costumam lavar as mãos, e piorou fazer esse movimento, tá? Então as pessoas só têm mania de lavar assim. E o micro-organismo, ele mora aqui, né? Tanto é que a Covid a gente fazia o quê com as nossas É, mãos? Era álcool, 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 né? Porque as nossas